Entramos? Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Igor Coité, Vanessa, Márcio, Dani, Ju Ferreira, professor Alessandro Prazeres, nosso convidado de hoje, Tâmara, doutor Igor Coité dando um aceno aqui. Se eu clicar aqui, acho que eu falo com o pessoal. Boa noite, gente. Primeiro eu queria cumprimentar vocês, né? E pedir desculpa àqueles de ontem que eu não pude cumprimentar todo mundo. O tempo acaba sendo muito curto. A gente acha que 1 hora a gente vai conseguir esgotar o assunto, né? Que a gente fez uma live com temas compartilhados para que os professores eles possam passar um pouquinho de mais conhecimento de forma mais específica, aprofundada sobre o tema. Porém, percebi ontem que era insuficiente. Mas a temática de hoje vai ser a visão do controle externo, né? As medidas de orientação e de fiscalização posterior que nós teremos sobre os procedimentos que serão feitos. Nosso convidado de hoje é o professor Alessandro Prazeres, ele que já vem com a parceria conosco na Trinicap, professor nosso de outras turmas, e ele é chefe da assessoria jurídica do tribunal, então tem um papel fundamental na orientação, né, das decisões que são tomadas no âmbito tribunal, e por conta da nossa necessidade de hoje, tanto quem está executando, né, quanto o órgão de controle que está fiscalizando, e para a gente, né, e me colocando como assessora jurídica de municípios, a nossa curiosidade de verificar qual vai ser o entendimento do tribunal passada essa leva de pandemia e quando começarem a fiscalização dos procedimentos. Queria saudar aqui o professor Argolo também, nosso professor da Trinicap que entrou, a Ida, Railson, meu sócio, Sara, Rita Barreto, a mulher a quem eu devo toda a minha experiência profissional, quem me deu suporte para a inicialização na vida pública. Muito obrigada, viu, Ritinha, por tudo. Você é uma pessoa que a gente se inspira todos os dias. Dr. Raoni entrou, Rafaela Ribeiro, a doutora Gola aí dando um legalzinho para a gente. E então, voltando a falar sobre nosso professor convidado, né, doutor Alessandro Prazeres, eu vou fazer o chamado aqui e espero que vocês possam gostar e participar dessa live. Doutor Felipe Loureiro, mestre lá das Alagoas, espero que vocês possam gostar e participar conosco. Não sei se eu vou conseguir responder todo mundo, né? Mas a gente está na tentativa que todos vocês sejam respondidos. A gente falou ontem que quem não for respondido através, né, do chat online, nós iríamos enviar as respostas posteriormente, né? A colocação dos cuidados dos professores. E nosso professor de hoje, para quem não o conhece, eu vou tomar a liberdade de ler um pedaço do currículo dele aqui. Ele é mestre em administração pública pela Unifax, é pós-graduado em direito público pelo Juspódio e auditoria pública pela Cairu, possui pós-graduação em direito pelo Centro Universitário Jorge Amado, ciências contábeis pela Fundação Visconde de Cairu também. É servidor público efetivo do tribunal, auditor de controle externo, atualmente chefe, né, da assessoria jurídica do tribunal, palestrante de diversos eventos promovidos pelo TCM, né, pela Fundacem, pela Unifax, pela Trinicap. E agora que já tem bastante gente, inclusive o professor Orlando, nosso professor de amanhã, né, grande mestre Orlando, que é ele que formou quase todos os pregoeiros do estado da Bahia. A doutora Martira, minha colega de Campo Formoso, a doutora Daniela. Então vou convidar o nosso professor aqui para poder a gente iniciar o bate-papo sobre a visão do controle externo sobre esse tempo de pandemia. Só um minutinho que eu vou convidá-lo agora. Alessandro Prazeres. Boa noite, professor. Boa noite, me ouvindo bem? Ouvindo excelente. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que você está um pouquinho baixo ainda. Tá bom. Me ouvindo direito? Saudações okay? Tricolores, inicialmente. Tricolores, sem Saudações dúvida. Tricolores. Sem dúvida. Para que as pessoas não tenham dúvida que aqui na Trinicap e aí do lado daí também é todo mundo tricolor.
Verdade, verdade. Com exceção de Dani, que é do contra. Ela é do contra, é daquele time que tem poucos torcedores que precisam Entendi. fazer um isolamento maior do que o nosso. É. Seja bem-vindo, professor. Primeiramente, gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite de falar conosco hoje, falar com o nosso público. Nós sabemos que para você, enquanto órgão de controle, não é tão simples assim, né? Participar de eventos como esse, num período, né? Que a variação de informação e de conteúdo e de legislação troca toda hora. Então, assim, de fato, queria realmente lhe agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz com sua participação. Tenho certeza que tanta expectativa que eu tenho, como eu sei que é dos nossos colaboradores que estão participando, que vão participar do nosso chat hoje, é de ter um pouquinho mais de saber o cuidado do tribunal que está tendo com os municípios, no sentido orientativo, né? Que já vi que tem consultas e orientação do tribunal. Saber como o tribunal e posso falar assim, outros órgãos de controle externo vai enxergar essas demandas futuramente, né? Quando chegar a época de análise. Saber quais são as recomendações que já vêm sendo expedidas hoje. E saber como é que a gente deve, assim, como os gestores devem, né, conduzir, né, de uma maneira transparente e legalista, principalmente, essa fase de coronavírus. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Marla. É uma satisfação poder colaborar. Ontem acompanhei as considerações do professor Anderson Pedra. E esse momento é um momento muito difícil também para o controle externo também. Não só vocês que estão lá na retaguarda, mas para o controle externo também. Em função das escassas informações, né? Sem falar que nós tivemos no ordenamento jurídico brasileiro recente medidas provisórias das mais diversas, alterando a lei, depois o decreto, uma dificuldade muito grande dos tribunais de contas se pronunciarem, ainda está engatilhando ainda, alguns tribunais têm emitido cartilhas. No nosso caso da Bahia, nós temos utilizado, estou vendo aqui o pessoal da assessoria jurídica do tribunal aqui também com a gente, e a gente tem utilizado as consultas que estão sob responsabilidade da assessoria jurídica para tentar orientar os gestores. Eu faço uma primeira ressalva, Marla, fundamental, é de que muitos gestores têm nos perguntado, já pensando, e aliás, a maioria das perguntas, por incrível que pareça, 99%, não guardam correlação, tá? Em hipótese nenhuma, com a lei 13979. É impressionante como as consultas, 99% estavam buscando já outras situações. Me tem me perguntado muito, é importante que a gente trate essa questão da Covid do ponto de vista fiscal também, além do financeiro. O Supremo Tribunal Federal, na cautelar recente agora sob relatoria do ministro Alexandre Moraes, trouxe a suspensão da eficácia de alguns dispositivos, né? Os dispositivos artigos 14, 16, 24, 17, que tratam da possibilidade de renúncia, dos requisitos para renúncia de receita. Muitos municípios estão fazendo um refis, inclusive, já a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, sem aqueles requisitos que existem, né, da renúncia de receita, a questão do impacto orçamentário, por ano, para os 2 anos seguintes, né? A compatibilidade com os instrumentos de planejamento de gestão, a declaração do ordenador de despesa com a possibilidade dessa criação, né, aperfeiçoamento, de expansão da atividade governamental. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele flexibilizou as regras, tá? Mas o Supremo Tribunal Federal não tratou de requisitos que, para mim, eram fundamentais. De menor importância, que é a despesa com o pessoal, o grande problema dos municípios baianos, é a despesa com o pessoal, você sabe disso. E as despesas com o pessoal, elas estavam já albergadas no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vimos agora a movimentação de quase 200 municípios na Bahia já com estados de decretação de calamidade pública, em que pese A conexão do professor deu uma parada. Professor, voltou? Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Voltou. Então o Supremo Tribunal Federal, nessa cautelar, suspendeu esses dispositivos, mas não tratou da despesa com o pessoal. Também a lei da responsabilidade fiscal já traz no artigo 65 a suspensão dos prazos para a recondução da despesa com o pessoal em caso de calamidade pública. Isso não vai abarcar os municípios que estão entrando com emergência, isso é importante relatar, e reconhecido pela Assembleia Legislativa. Até uma tecnia que se discute muito na doutrina, porque, na verdade, a Assembleia Legislativa, ou algum congênero do Legislativo Municipal, seria a Câmara dos Vereadores, mas foi assim que quis o legislador.
e a suspensão dos prazos da despesa com o pessoal e também da dívida consolidada líquida, que tem sido, inclusive, objeto de rejeição desde 2017 no tribunal, quando há um extrapolamento de 1,2 vezes da receita corrente líquida. A minha observação que eu faço, inicial, é sobre o artigo 42. Nós estamos no último ano de gestão. Não existe, e é importante dizer que o gestor tem que se preocupar com questões ligadas ao controle externo, mas também à lei das eleições. É importante que se tenha atenção ao artigo 73, onde fala das vedações. Uma delas, inclusive, é flexibilizada em função do estado de calamidade pública. De modo que o artigo 42, ele tem um outro sistema, em que pese se possa reconhecer que a suspensão e a eficácia desses artigos aos quais eu comentei pode ter um reflexo no artigo 42, não há a menor dúvida de que o artigo 42 busca evitar que se deixe restos a pagar sem cobertura de saldo suficiente. Essa é a nossa grande preocupação em ações desmedidas. Nós temos casos de decretação de estado de calamidade, Marla, em municípios que não têm um caso do Covid. Um caso do Covid. A Assembleia Legislativa ela não teve esse cuidado, estabeleceu, inclusive, um critério de 50 mil, 100 mil, aí 3 meses, 6 meses. E isso aí, para a gente, também vai ser uma tormenta por causa da suspensão dos prazos desse período. De modo que o artigo 42 ele está resguardado. Existe uma movimentação na mesma ADI da Associação dos Secretários de Finanças dos estados, tá? Das capitais, pedindo para que o Supremo Tribunal Federal, já se atentou isso, inclusive recentemente escrevi um artigo do Bahia Notícias sobre isso, já se atentou na necessidade de que, eventualmente, pudesse incluir o artigo 42. O que, para mim, vai ser um dos maiores erros do Supremo Tribunal Federal, que nós vamos criar uma bancarrota financeira. Mantida a eleição esse ano, o ministro, inclusive, Barroso, disse, e o próprio presidente do TRE baiano, né, que a possibilidade é remota até agora, por incrível que pareça. Então, a gente vai ter a gente vai ter eleição. Você já imaginou, para o ano, o Tribunal avaliando 2021 as contas de 2020, o endividamento público municipal que foi negligenciado a vida toda, a lei de responsabilidade fiscal foi negligenciada. Então, nossa preocupação é não inviabilizar a gestão seguinte, deixar folha de pagamento de professor, de funcionário sem pagar, em função da questão da Covid. Essa primeira tratativa que eu faço fiscal, para mim, eu acho que é a fundamental. E para finalizar, para a gente poder abrir as perguntas, é impressionante que a gente teve uma medida provisória, né, que alterou a lei, né, um decreto que estendeu aos municípios também a adoção daquelas medidas estabelecidas lá na lei 10.86, 10.282, na verdade. Então, e o decreto veio disciplinar os serviços essenciais. E aí que é o grande problema. Por quê? Porque os serviços essenciais vieram com um cotejamento que bem distante não, mas que se distanciou das medidas estabelecidas pela lei. Quando incluiu, por exemplo, né, a questão da assistência social às pessoas de maior vulnerabilidade. É uma ação de assistência social, não está ligada diretamente à lei. Mas entendo que eu acho que o caminho dos órgãos de controle interno ano que vem não é só apenas a relação direta com a pandemia em si, né, os serviços essenciais de saúde, mas sim do que se fala de relação indireta, de efeito indireto, de vínculo indireto, daquelas ações que eventualmente são necessárias em função do impacto desencadeado pelo próprio Covid. Então, eu acho que os tribunais caminharam nesse sentido, né, buscando verificar como tem sido ao longo dos 3 anos, e o tribunal tem feito isso para efeito de endividamento público, para que, eventualmente, a administração possa justificar, eventualmente, alguma assunção de despesa, contração de despesa sem recurso financeiro suficiente nos últimos quadrimestres. Eu acho que o grande problema agora, o grande desafio da administração pública municipal é, sem dúvida, o processo de motivação dos processos administrativos de contratação. Indicar e fazer esse diálogo entre a lei, a medida provisória e o decreto, vinculando as ações de contenção de contágio da pandemia, direta ou indiretas. Então, a grande dificuldade será a elaboração de uma motivação necessária, tá? Professor, quanto a isso, eu dei até um exemplo ontem de um município que nos consultou, ligou, perguntando se poderia adquirir telefones celulares através da lei do Covid. A pergunta foi essa, direta. E aí, obviamente, a gente não via conexão, não tem possibilidade de comprar de forma direta. Não, depois veio se explicar que
os telefones celulares, era para montar uma Serão central. utilizados. Então, a motivação e a justificativa é importantíssima para que, Sem dúvida. mais do que a gente, mas quando eu digo a gente, me coloco no lugar do município, que o órgão de controle possa ver a legalidade, né? E a razoabilidade dessas despesas que estão sendo realizadas. Acho que o elemento central é a questão de você comprovar documentalmente essas medidas. A própria telefonia está no decreto da União, contemplando isso. É uma ação indireta. Mas se for utilizada em função da pandemia, o que a gente tem visto é, por exemplo, aquisição de kits escolares, contratação de consultorias, sem menor relação com absoluta, nem direta nem indireta. E a gente aí cria grandes exageros, aquisição de capital, de despesas de capital, de investimentos que não guardam também correlação também com as ações, inclusive já previstas nas suas secretarias, em suas respectivas unidades orçamentárias. Professor, eu queria dar uma pausa para dar um salve aí ao pessoal que está entrando, que está se manifestando em nome dos municípios. Doutora Sâmara, pregoeira do município de Mando Novo, doutora Aline, no município lá de Nova Viçosa, lá no final da Bahia. Doutora Alice, doutor Juninho, que é pregoeiro do município de Euclides da Cunha, entrou aí. Ana Priscila participou do debate ontem, contribuiu um bocado. E aí o pessoal vai chegando. Marcone, Jaqueline, doutor João Pinheiro, vai ser candidato a prefeito aí. Doutor Ricardo Lima também, todo mundo entrando para a gente poder ampliar esse debate, porque ontem as pessoas colaboraram e a gente foi aproveitando o que foi sendo discutido e para poder incrementar a nossa live. Eu fiz algumas pontuações aqui de algumas perguntas que nós recebemos e algumas deixei em forma de pergunta mesmo, e a gente vai tratando ao longo da live, e algumas eu estabeleci como os tópicos, como as curiosidades do pessoal. A primeira delas é como é que o tribunal hoje ele vem trabalhando, como está a logística de trabalho do tribunal. A gente já sabe que houve a suspensão de prazos, mas como é que internamente vocês estão recebendo as demandas, recebendo denúncias, consultas, como é que está a atuação do tribunal hoje, durante esse período de trabalho de home office e suspensão de atendimento? Nós estamos em regime de home office, teletrabalho, foram suspensos os prazos, né, por prazo indefinido, e as sessões estão suspensas até o dia 13, mas retomarão as sessões virtuais terça-feira, a partir de terça-feira, as sessões virtuais tratando dos processos costumeiros nossos. Além disso, os gabinetes dos conselheiros estão totalmente voltados nesse momento para a análise das denúncias com medida cautelar, né, que requer, eles ingressam no protocolo e vão diretamente para o conselheiro prevento, o conselheiro relator, e a partir daí ele vai analisar. Se ele deferir, né, ele abre um prazo para tratativa, para a defesa do gestor, e depois ele homologa no pleno. Se ele indeferir de pleno, ele avisa, comunica, publiciza, e a partir daí da tramitação natural a outros aspectos que estejam ali no rito de denúncia. Então, o tribunal tem sido célere. Se vocês olharem no Diário Oficial nas últimas 3 semanas, a gente tem deliberado muito sobre as medidas cautelares, porque é uma intervenção imediata necessária. Um minuto para aproveitar a pergunta de Mike Oliveira, que inclusive é sobre o tema que a gente está falando agora. Ele disse que encaminhou uma consulta hoje. E como está o prazo de home office, né, que vocês estão trabalhando em home office, das respostas às consultas que são feitas, né? Acredito que, como você disse, algumas delas nada tem a ver com Covid, mas aquelas que são urgentes e que as pessoas estão esperando uma orientação do tribunal, como é que está a questão de prazo e de vocês estão vendo essas consultas que são realizadas nesse período de pandemia? Eu estou com minha equipe aí, online aí com você, vários colegas nossos, Maria Scolese, Karina, e minha equipe é uma equipe, eu digo com muita felicidade, minha equipe é uma equipe muito célere. Nós temos um payback, aí, um retorno de processo de 4 a 5 dias. Né? Nós respondemos em 5 dias 14 consultas. 5 dias, 14 consultas, inclusive eu respondi as consultas também, colaborei, a gente precisa colaborar. E nós temos hoje no tribunal, nós estávamos com as consultas zeradas e hoje chegaram 3 consultas que em breve nós estaremos já, no início da semana que vem, tendo em vista o feriado, já entregando para vocês. Inclusive, uma está, para minha revisão. Então, nós temos bastante... a consulta é um caso sensível do tribunal, assim como uma medida cautelar.
Porque quem está na ponta precisa de tomar uma decisão. Então não tem nenhum sentido uma consulta demorar 30, 60 dias no tribunal. Ele não pode passar de 5 dias. A gente precisa dar uma resposta, o jurisdicionado está do outro lado com suas dificuldades. Então a gente está mantendo o nosso prazo. Tá? Nós temos um prazo regimental de 15 dias, a partir da data de chegada do processo. Agora vai até estender para 30, mas desnecessário porque nós estamos em 4 a 5 dias respondendo as consultas. Pronto, teve um colega que, acho que foi o mesmo Mike, que falou que ele falou sobre talvez trazer como uma sugestão que o tema Covid seja destacado, né, para que essas consultas tenham mais celeridade do que as outras que não são relacionadas ao período de urgência. É uma boa sugestão. Lembrar que todas as consultas, lembrar que todas as consultas para efeito informativo, elas estão no site do tribunal hoje. São 650 consultas no campo jurisprudência, inclusive contemplando essas últimas 14 que foram relacionadas ao Covid. Você pode, inclusive, fazer uma consulta com filtro específico, colocando o Covid, e você vai ver os processos. Isso que é uma outra ação da assessoria jurídica no sentido de publicizar aquilo que ficava, muitas vezes, né, entre o jurisdicionado e a unidade técnica. Portanto, a gente está publicizando, porque isso colabora muito no nosso processo, no nosso trabalho. Certo. Uma pergunta que eu acho que seja a dúvida natural de todos os jurisdicionados, que quais são os aspectos que o tribunal, o órgão de controle em geral, vai observar quando analisar, principalmente o foco, inclusive uma pergunta de Aida Sindra, quais são os aspectos que o tribunal vai valorizar quando receber as dispensas emergenciais referente às contratações do Covid, né? Medicamentos, higienização de locais públicos, exemplos que ela cita aqui agora. Bom, nós teremos uma intervenção mais rápida na análise quadrimestral, né? Nós temos realizada pelas inspetorias regionais, que o ano que vem terão uma segregação das contas de governo e contas de gestão. Nós teremos uma maior responsabilização nos municípios em que os secretários são ordenadores de despesa, de modo que nós, primeiro, atacaremos as licitações, as dispensas, será prioritária para a área técnica, né? E aí a assessoria jurídica vai, né, colaborar do ponto de vista do tratamento jurídico, né? Então, no primeiro momento, nós vamos analisar as duas formas mais rápidas, são as denúncias que vêm do público externo ou representações que vêm de autoridades ou até do próprio Ministério Público Especial de Contas e também a análise dos processos licitatórios. No ano que vem, analisando as contas de 2019, 2020, 2021, analisando 2020, nós vamos trazer todas essas irregularidades identificadas e não sanadas pela regional num pronunciamento chamado pronunciamento técnico de gestão, ou seja, de conta de gestão. Tá? Naqueles municípios, eu insisto na ideia de que aqueles municípios em que o prefeito insiste em ser ordenador de despesas, né, eles terão a responsabilização em 2 processos, né, conta de governo e conta de gestão, todos 2 encaminhados, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, à Câmara dos Vereadores. Então, se hoje ele só manda o parecer prévio, né, e já tem problemas com os vereadores, imagine 2 processos, os licitatórios que virão, inclusive de dispensa, e os processos relativos às contas de governo. Portanto, essas são as 2 formas que nós iremos trabalhar. Certo. Tem uma outra pergunta aqui que fala sobre a questão de pesquisa de preços, que também é uma grande dificuldade que os municípios já enfrentavam antes, né, da lei do Covid, mas agora enfrentam de uma forma mais imediata, porque a gente precisa fazer o procedimento de forma imediata. Eu vou ler aqui para você. Essa chegou agora, no nosso e-mail. Há municípios pequenos que enfrentam, de Dr. Igor Mascarinhas, de Conceição de Coité. Há municípios pequenos que enfrentam muitas dificuldades na preparação das estimativas de preço. Às vezes, a consulta demora mais que o processo do que a licitação convencional, fato. Quais circunstâncias serão consideradas para a dispensa da estimativa de preço, né, que trata o parágrafo 2º do 4º em relação da dificuldade de elaborar uma estimativa ou se a urgência deve ser mais considerada? Qual o seu entendimento sobre isso? Se dentro da urgência cabe a dispensa mesmo das cotações previstas lá, né, na possibilidade do parágrafo 2º do artigo 4º da 13979? A lei, ela foi taxativa no sentido da possibilidade de utilização de pelo menos um daqueles meios, né? Consulta em bancos oficiais, inclusive também consultas com os fornecedores. É óbvio que a própria lei e a medida provisória assinalam a possibilidade de dispensa de pesquisa de preços, né, quando houver
em casos assim extremamente excepcionais, que requerem uma intervenção imediata da municipalidade, entendeu? Dos municípios, tá? E sendo autorizada pela autoridade competente. No mais, o artigo, por exemplo, o artigo 26 da Lei de Licitações, ela não foi tratada na lei. O que significa dizer que mesmo nesses processos, as razões de escolha do fornecedor, artigo 26, parágrafo 2º, assim como o terceiro, também dos preços compatíveis praticados no mercado, é também à luz dos princípios da vantajosidade, da economicidade, da moralidade, que estão no caput da Constituição Federal, legalidade, pessoalidade, moralidade, precisam ser realizados. O que a lei permitiu é que você só utilize apenas pelo menos um daqueles bancos de dados e de informações ali. Agora, a própria medida provisória estabeleceu a possibilidade na flexibilização em casos inadiáveis, desde que seja justificado pela autoridade competente. Mais uma vez, a gente deságua na ideia da motivação, né? Eu estou vendo gestores distribuírem cestas básicas sem nenhum tipo de critério. É importante dizer que o artigo 4º da lei, alterada pela medida provisória, é taxativa no sentido de que, para as ações que lá estão, as medidas que lá estão e os serviços essenciais do decreto, eles precisam estar pautados em estudos e em evidências científicas, de estudos realizados. Então, não é chegar agora, distribuir cesta básica. Eu sou muito sincero, vocês sabem disso. O meu discurso é sempre direto e acho que esse é o nosso caminho. Eu não gosto muito de dar rodeios, mas você utiliza a cesta básica, tudo bem, é uma ação social, está lá no decreto, tá? Mas de forma descabida, sem nenhum tipo de critério. Pode ser até que o Tribunal de Contas entenda que aquela cesta básica tinha um propósito, mas a Justiça Eleitoral muito provavelmente vai achar que nesse período de eleições, tendo em vista a vedação do artigo 73, é eleitoreiro. Então a gente precisa ter muito cuidado na distribuição dessas cestas básicas, né? Nós tivemos agora recentemente a merenda escolar, a utilização a partir da aprovação. Nós estávamos acompanhando o projeto, finalmente o governo sancionou e ontem foi publicado a lei, sou péssimo em decorar a lei, mas que possibilita a utilização dos recursos da merenda escolar para os pais e responsáveis dos alunos, para alunos e pais e responsáveis do aluno. Isso é importante dizer. A Lei 13.987 de 2020. Exatamente. Eu também sou, olha, não é só péssimo em decorar, não. Eu sou até de pronunciar o número da lei, a 866, que eu trabalho há tantos anos, eu só falo os 26. 866, não tem um terceiro meio. Se tem muito perguntado, inclusive, eu vi um questionamento ontem, né, e a gente tinha conversado até sobre isso em alguma medida, já que o texto lá que altera a lei lá do PNAE, do FN, ela traz lá bens adquiridos, né? Uma coisa assim nesse sentido. Adquiridos. Não há a menor dúvida. A dificuldade estava sobre a interpretação mas a leitura aí tem que ser uma leitura harmônica. Com a alteração da lei do PNAE e a manutenção dos recursos do PNAE, enquanto esse período de suspensão do ano letivo em função da Covid, o município, para os bens a adquirir com os recursos do PNAE, e aí a gente precisa entender que são os recursos do PNAE utilizados, e a lei veio a mudar esse parâmetro, né, possibilitando a utilização por pais e alunos, a distribuição da merenda escolar. Então, acho que também os que vêm a serem adquiridos, também numa leitura harmônica, desde que o PNAE continue sendo adotado, sendo utilizado, enquanto a pandemia e as aulas, né, os dias letivos não forem restabelecidos, são perfeitamente possíveis a sua utilização. Queria saudar o pessoal da Prefeitura de Castro Alves, aí, o secretário de planejamento, a secretária doutora Lívia, que também está entrando aí. Doutor Ícaro fez uma pergunta sobre a questão de revisão de preços, mas acredito que na segunda-feira nós trataremos sobre contratos, né, com o professor Rony Chaves. E aí, Ícaro, eu vou levar sua pergunta para ele na segunda-feira. Professor, ainda falando sobre esses aspectos da lei, né, que foi sancionada ontem, a 13.987, estou aqui pescando para poder não falar o nome errado. Você entende que, além dos recursos do PNAE, né, que já está passivelmente aprovado, né, foi sancionado hoje, acredito que a UFNDE deve emitir alguma nota técnica sim. De como isso será feito. Nós sabemos que o recurso que é fornecido pelo PNAE, ele é ínfimo perto da despesa que o município ele tem, né, tanto com a alimentação escolar como o transporte escolar. Muitos gestores estão na tentativa, né, de busca de soluções financeiras e contábeis de como classificar essas despesas, se faria o restante do que eles vão precisar comprar, já que o PNAE não é suficiente para manter essa limitação. Se faria diretamente se faria pela assistência social, se faria pela saúde, e aí estaria trazendo um parecer nutricional, coisa que eu também concordo com você sobre a questão da evidência
pronunciamentos, né, científicos nessa situação, você entende que o pagamento, a fonte de pagamento por esses recursos deveria correr por qual fonte de recurso? Olha, essa é uma ação, em tese, da assistência social, que está lá, inclusive, na própria lei, como nós falamos, né? Então, a assistência social, dentro que tivesse, dentro, né, na sua dotação da sua unidade orçamentária tendo recurso, pode ser feito dentro da própria assistência social. E, se eventualmente não tiver recurso, um remanejamento, abertura de crédito extraordinário, ou remanejamento, transposição, né, pode ser realizada. Você estava falando de recurso, Marla, é importante dizer que nós temos sido questionados em relação à utilização de alguns recursos especiais. Nesse momento agora, está faltando dinheiro, e vai faltar dinheiro, porque o governo federal não vai... É importante dizer que hoje, inclusive, o STN lançou uma nota, exatamente hoje, foi ontem, dizendo o seguinte, olha, se o governo federal disponibilizar recursos para estados e municípios, né, a orientação é aquela orientação dos órgãos de controle, a abertura de uma conta específica para facilitar a fiscalização, né, ou seja, o Ministério da Economia trouxe essa premissa, e mais, a vinculação estabelecida no artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a destinação específica para aquele recurso. Portanto, aí seria uma hipótese de utilização desse recurso para complementar os recursos do PENAI. Além disso, muitos têm nos perguntado sobre a utilização dos recursos do Fundef precatórios, do recurso do Fundef precatórios. Não há a menor dúvida de que o Tribunal de Contas, inclusive, recentemente alterou a resolução, não permitindo, na linha da decisão da ministra Carmen Lúcia, na lista do Tribunal de Contas da União, das recomendações 01/2018 do Ministério Público Federal, o ano passado, com a impossibilidade de pagamento de abono ou qualquer outro, né, salário, remuneração, algo que nós inicialmente defendemos, em função de que no artigo 70 ele diz lá, remuneração é aperfeiçoamento pessoal. Mas não foi assim o entendimento do Tribunal de Contas da União, e nós fizemos uma recente alteração. Então, nós estamos seguindo as orientações do TCU e temos recomendado, numa situação de desespero, que eventualmente os municípios possam tabular taxas com o Ministério Público Federal. Eu acho até, inclusive, que tem que ser com o Ministério Público Federal. Eu comungo da ideia de que esses recursos não deveriam ser fiscalizados pelo TCM, porque são recursos relativos à complementação da União, de competência federal. Mas o Tribunal de Contas da União diz que a competência é concorrente. Então, nós estamos inseridos nisso. Então, eu entendo de que há uma vedação expressa, né, para a utilização dos recursos do Fundef precatórios, para esses fins, que não estejam no artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases. Aquilo que está lá, você pode utilizar os recursos do Fundef precatório. Mas para aquilo que não está, que esteja eventualmente no artigo 71, por exemplo, como os programas suplementares de alimentação, não podem ser utilizados. É óbvio que você tem ainda uma possibilidade de você, junto ao Tribunal de Contas da União, fazer algum tipo de consulta, ou ao Ministério Público Federal firmar um TAC com eles para utilização desses recursos que estão lá parados. Estão parados, né? Estão em contas. Além disso, outros recursos podem ser utilizados. Muitas pessoas estão perguntando se é possível contratação temporária de profissionais, médicos, enfermeiros, com os recursos dos royalties. É possível, sim, desde que não seja pagamento de dívida ou pagamento de pessoal. A nossa resolução, ela fala pagamento de pessoal. Mas a lei que rege os royalties, ela é muito taxativa no sentido de que é só a impossibilidade de pagamento de pessoal do quadro permanente, o que possibilita, portanto, na nossa leitura, exatamente, a utilização desse recurso do royalties. Por fim, a cessão onerosa, que é um outro recurso que utilizou, o tribunal ano passado lançou uma nota técnica no final do ano passado, desde que sejam recursos ligados a investimento que agreguem valor econômico, e eu me lembro da expressão no parecer, elaborado por uma colega nossa, Tâmara, está até aí com a gente, que agregue valor econômico, seja investimento, despesa de capital, o manual do STN, o MDF, a Lei 4.320, possibilitam a utilização desses recursos para o combate à Covid. Então, esses 3 recursos são os recursos que nós temos sendo bastante perguntados sobre a possibilidade de utilização. Inclusive, sobre a contratação, os gestores estão querendo fazer uma suspensão dos contratos temporários. Nós entendemos que não existe óbice no ordenamento jurídico para tal. É possível, sim. Se nós fizermos uma leitura da Lei 4.320, você não pode pagar aquilo que você não liquida. E se você só liquida aquilo que você presta ao serviço e entrega o bem. Então, neste caso, esses servidores, em função da suspensão dos dias letivos, estariam... Agora, nós temos recomendado aos gestores o bom senso, que é necessário, no momento desse, suspender contratos temporários,
né, a remuneração, terão impactos na economia de sobremaneira, mas não existe vedação do ordenamento jurídico para a suspensão desses contratos. Professor, eu queria dar um salve aí ao pessoal que entrou agora por último, o procurador jurídico do governador Mangabeira. Tem uma pergunta de Isabela Gonzaga que está sendo muito debatida, que é a questão da antecipação de pagamento. Né? Ela, em regra, não há uma vedação expressa nesse sentido, mas vem sendo amplamente discutido sobre a possibilidade, principalmente por conta da lei da oferta e da procura, e a gente tem visto isso, né, em âmbito nacional e em âmbito internacional. Queria saber qual a sua opinião quanto à possibilidade, né, nas situações emergenciais da antecipação de pagamento, né, e aí alterando as fases de liquidação de despesa. Há muito tempo, o Tribunal de Contas da União, em larga jurisprudência, de ministros Zimmermann e outros, tem entendido de que, eventualmente, é possível a antecipação do pagamento. Nós fizemos uma leitura fria da Lei 4.320, você não poderia. Mas, em função de situações como nós já tivemos com as festas juninas, onde ou você paga antes, o artista não vai, ou você paga a empresa de sonorização, ela não monta o palco, né? Já existe, pelos órgãos de controle, uma flexibilização maior para essa, não há a menor dúvida que há uma violação do artigo 4.320, mas é importante dizer que, nesse momento da pandemia, o bom senso tem que prevalecer. Lembrar que nós temos um recurso fundamental de motivação justificativa dos jurisdicionados, que eles não podem se perder, que é a LINDB. Entendeu, Marla? A LINDB é fundamental. O artigo 22 fala lá a necessidade de considerar as limitações impostas ao gestor, os obstáculos, as limitações fáticas. Então, eu acho que isso é sim, e não é só do gestor, é do órgão de controle, que também deverá prever essas consequências práticas, no que a LINDB hoje fala de consequencialismo. Então, eu acho, sem dúvida nenhuma, de que nós precisamos fazer uma leitura onde o direito não pode ser interpretado em tiras, me lembro do Eros Roberto Grau, mas, sobretudo, de que o direito não pode virar as costas para a realidade fática. Ótimo. A gente se sente mais confortado em escutar isso de você, né? Porque a gente, às vezes, o município deixa de fazer determinado procedimento. Tem muito gestor legalista, ou então que acompanha normalmente as contabilidades que estão mais dentro, né, do tribunal, e deixa de fazer determinado ato com medo de como o tribunal vai arguir aquela questão que vai receber. E a questão da antecipação de pagamento, com certeza, é uma das dúvidas que está deixando os gestores sem saber se contrata ou se deixa de ter o determinado produto, porque existe uma escassez muito grande, né, no mercado hoje. Logo no início da pandemia, os municípios clientes nossos deixaram os fornecedores de medicamentos não tinham para entregar porque teve a restrição administrativa do Estado, do governo do Estado, né? Então teve várias empresas de medicamentos que houve, né, a apreensão do... Perfeito. Se é para atender, se é condição fundamental para atender uma ação direta ou indireta de saúde, ou que guarde correlação com a pandemia, não vejo nenhum tipo de problema, inclusive à luz do artigo 22 da LINDB. Certo. Queria dar um alô aqui ao controlador interno de Coronel João Sá, que entrou. Setor de licitações também de Ibipeba. O pessoal aí participando, né? Estou me sentindo aqui dentro do tribunal, viu? Os municípios aí participando inteiramente sobre... É a credibilidade da Trinicap. Nada. Se não fosse nosso professor, rapaz, a live de hoje estaria nesse estilo. Vamos falar agora sobre um tema, né? Foi uma pergunta e a gente botou como tópico da pauta de hoje, que inclusive teve das consultas realizadas pelo tribunal que fala sobre, e que talvez tenha sido mal interpretada por várias pessoas que tenham visto, sobre a suspensão de prazo dos pregões em curso. Né? Hoje eu recebo muita ligação de pregoeiro, Marla, vi uma decisão do tribunal, para suspender todos os pregões, como é que faz? Não vamos fazer mais nenhum. E aí, nossa, né, a gente sabe que a administração pública ela não pode parar. Né? Existem contratações que são urgentes e não somente relacionadas à lei do Covid. Eu queria saber como é que você vê essa questão da suspensão dos processos atuais, né? E aí eu falo mais relacionada à questão do isolamento social, da dificuldade de locomoção, isso vai impactar na questão da competitividade, né, entre os participantes, principalmente que a grande maioria dos municípios ainda licitam de forma presencial.
são poucos aqueles que já utilizam pregão eletrônico. Então, a gente pode também, de fato, ter uma ausência de competição, né? Tem vista essa dificuldade, né, do transporte. E, fora isso, você tem algumas más práticas que são feitas, infelizmente, pela gestão, que é a indisponibilização de edital e seus anexos no site de transparência, o que precisa que uma empresa vá lá no município buscar o edital para depois Isso é absurdo. ter a necessidade de participar na sessão. Então, assim, possivelmente vai acontecer dos pregões mantidos atualmente, se forem nesse contexto, né, que eu sinalizei, porque eu já vi, já recebi, a gente também faz assessoria a algumas solicitantes, de pergunta, Marla, tem uma licitação marcada na cidade tal e eu tenho que ir lá buscar o edital, não, eles não fornecem, não tem, como muitas prefeituras também suspenderam o expediente e não se atentaram para as licitações publicadas, né, os prazos que estão correndo, os setores estão sem fornecer as informações necessárias. Queria ver qual é o seu entendimento nesse sentido. Hoje eu recebi algumas ligações, inclusive nós estamos com o telefone da assessoria disponibilizado no site e ele desvia todas as ligações para o meu telefone pessoal. E hoje um pregoeiro nos ligou, um procurador jurídico do município, disse, olha, eu estou com 5 pregões aqui, o que é que eu faço? Suspendo? Eu digo, qual é o motivo para suspender? Eu acho que se nós suspendermos os pregões agora, nós vamos criar um outro problema, que é agora, no momento que a gente tem a possibilidade de combater a pandemia, a gente embaralhar uma série de processos de outra natureza, né, para se fazer novos pregões. Até porque a suspensão do pregão presencial, e eu entendo que dessa forma, numa condição de que o pregão presencial, em função de um decreto do município, não é possível mais, e ele é um decreto presencial, se republica tudo, abre o prazo normal de 8 dias, tá? Publica-se, e aí faz sob regime, sob modalidade eletrônica. Não tem problema nenhum. Não há óbice nenhum em você poder fazer esse tipo de... O que eu acho temerário é no momento em que a gente está se organizando para combater a Covid, a pandemia, com a contratação direta, a gente começar a também ter outros pregões no mesmo período que já poderiam ter sido concluídos no final em função dessa coisa comezinha, filigrana, de que era presencial, mas em função do decreto não é possível mais em função do isolamento vertical, você republica e faz o pregão presencial. É muito melhor do que você suspender. Eletrônico, isso, eletrônico. Mas aí eu vou partir na defesa dos municípios, mas meus clientes, que de fato tem muito município que não tem possibilidade nenhuma, e digo porque trabalho em municípios distantes, que a questão da velocidade de internet, provedores de internet, de fato, não funciona. Eu tenho municípios assessorados que eu, para receber uma impugnação, um recurso, me liga, doutora, chegou aqui uma impugnação do edital, chegou aqui um recurso, eu não pode mandar. Não tem como mandar, que a gente tá sem internet. E assim, não é coisa de internet de uma hora, não. É de mandar no outro dia, porque a internet não voltou. Então, ao mesmo tempo que acredito que o pregão eletrônico é uma excelente alternativa, principalmente para estimular a competição, né? E nessa fase que estamos vivendo de isolamento social, seria uma excelente ferramenta. E, inclusive, é o que eu venho orientando aos meus municípios. Aproveitem, vocês que não faziam, aproveitem a oportunidade de agora fazer. É a oportunidade de você tentar, né? De você errar, os pregoeiros que ainda não estão capacitados adequadamente, tentar errar e aí conseguir. Mas, de fato, não temos que temo essa realidade. Mas... Concordo com você, Marla. O que eu temo é, eventualmente, a suspensão dos pregões, o cancelamento dos pregões, para poder se socorrer da contratação direta, né? E a contratação direta emergencial. Aí nós teremos grandes problemas, porque, na verdade, você, muito provavelmente, esses bens que estavam objeto do pregão, esses bens e serviços comuns, né? E é possível, a própria lei e o decreto agora, a medida provisória autorizaram a utilização da contratação direta também para bens e serviços comuns. Então, eu temo por não ter a adequação àquelas medidas estabelecidas na lei e nem se enquadrar como serviço essencial. É óbvio que se você está com um pregão presencial que foi suspenso e que, eventualmente, você tem, dentro do objeto do pregão, a possibilidade de enquadrá-lo a posterior com a contratação direta, não há a menor dúvida que você pode fazer isso, mas você precisa estar atento que tem que guardar com relação com serviços essenciais ao combate da pandemia.
Eu estou tentando aqui localizar uma outra pergunta que chegou, que era relacionada à questão do pregão. Ele fala sobre denominado ontem por professor Anderson Pedra, o pregão express, que são o pregão com prazo reduzido, né, da lei do Covid. E a pergunta Isso. seria o seguinte: qual a aplicabilidade do quarto G, pregão express, em detrimento da dispensa? Uma licitação, mesmo que com prazos reduzidos, não seria um atestado de não urgência ou de pouca urgência? Com prazo reduzido, nós temos Porque o prazo que você saiu de 8 para 4. exato. O que ele quis dizer assim, se há tempo de fazer um pregão, é porque não é urgente. Então, se não é urgente, você não aplicaria nem a lei do Covid. Mas, assim, já respondendo por você, iniciando a resposta, e aí você complementa, como eu orientei alguns municípios, no sentido, tem demandas que, as orientações de saúde, você vai precisar atender agora. Tem demandas que você vai surgir a partir de 1 ou 2 semanas. Então, mesmo que não seja imediato, mas não deixa de ser urgente, porque você vai precisar utilizar daquele bem de serviço. Então, a minha recomendação para que o que pode esperar, né, seja realizado por pregão, embora tenham muitos professores defendendo que se existe a possibilidade de dispensa e pregão, dispensa. Eu já vi alguns professores defendendo essa uma linha. medida, Queria saber é uma medida mais temerária, é uma medida mais temerária. Para quem vive no controle, eu tenho muita dificuldade porque vivo no controle, mas preciso também ser sensível às causas do municipalismo, né, da municipalidade, às situações, os obstáculos que os gestores enfrentam, mas é mais cômodo fazer a contratação direta, né? Sobretudo na hipótese do Covid, que suspende uma série né, que flexibiliza uma série de regras da Lei 866. De modo que eu acho que para efeito de competitividade, vantajosidade, de busca de um melhor preço, né, o pregão, obviamente, é muito mais interessante, né? Então, eu insisto, e eu concordo com você inteiramente, naquilo que pode esperar que se faça para o pregão. Aquilo que foi imediato que se faça pela contratação direta. Eu discordo desses que defendem a utilização incondicional do pregão. Maravilha. Essa uma... Na verdade, está sendo meio que uma assertiva, né, pelos gestores. O que pode fazer por dispensa, está todo mundo querendo utilizar a dispensa. E eu dei um exemplo ontem que, para mim, é o que acaba... A gente tem vários instrumentos bons, como foi o caso da necessidade de fazer desse artigo 4º, né, da possibilidade de contratar de forma mais simplificada, mas que às vezes ele é mal utilizado pelo gestor, seja por desconhecimento ou muitas vezes por má fé mesmo. E aí dei exemplo, e vou repetir o exemplo de hoje, de um secretário de saúde que me ligou para poder fazer a contratação de medicamentos. E aí eu falei, da sua licitação anual, esses que você precisa para agora, não tem o quantitativo que você quer, pelo menos de forma para atender essa situação de agora, nem que depois você tenha que repor. Não, mas a gente não licitou ainda anual. Essa emergencial que eu quero fazer é para o ano todo, é a licitação do ano. Então, assim, você vê várias pessoas desvirtuando o sentido da emergencial, né? Total. O planejamento é fundamental. Nesse momento, até o emergencial, a contratação emergencial, ela tem que estar ancorada no planejamento, para que você possa fazer uma compra de grande escala e ter melhores preços, e você poder barganhar. O ordenamento jurídico recente, né, a lei, a medida provisória, traz a possibilidade, os tribunais de contas no Brasil têm até orientado, a possibilidade de adoção da ata de registro de preço, né? Em que pese o nosso carona ainda, o tribunal ainda tem uma instrução que não permite, né? A assessoria jurídica se posicionou pela possibilidade recentemente de uma consulta, mas está na Câmara para julgamento ainda, porque ela tem uma repercussão maior. É óbvio que a gente não vai abrir o carona de qualquer forma, tem empresas que se especializam em vender ata, mas a gente está realmente com esse pensamento de abrir a possibilidade, guardando os requisitos que estão muito próximos do requisito do decreto lá, do decreto federal. Mas acho que precisamos... viu? Que nós esperamos ansiosos por essa mudança de posicionamento tribunal. E vocês são fundamentais vocês são fundamentais nesse processo, Marla, no convencimento aos conselheiros do tribunal. Nós temos hoje uma gestão, é importante salientar isso, uma gestão muito dialógica. Sempre nas últimas gestões nós temos tido essa sorte. O atual presidente é um presidente muito sensível às questões municipais, mas sem descuidar do controle externo. Tá? Então, eu acho que é importante para que a gente possa tirar um pouco, né? Porque, não, mas é porque vai vender ata de registro de empresa. Meu amigo, a gente não pode, em função de um argumento desse, possibilitar impedir de uma ferramenta que é fundamental.
E assim, para quem utiliza da ferramenta da forma correta, para a gente que está no município é excelente. Você ganha uma celeridade no procedimento de forma plausível, entendeu? E a gente espera. Hoje, infelizmente, a gente tem a instrução normativa, né, vigente ainda do tribunal. Isso, embora já tenha alguns pareceres, algumas consultas que já falam sobre a possibilidade de flexibilização. Então, a gente espera que, e digo isso, quando eu digo a gente, me coloco no município, né, já que eu faço assessoria jurídica para os municípios. Tem uma pergunta de Ana Priscila aí, falando o seguinte, qual o entendimento do controle sobre a questão de possibilitar a contratação de empresas que se encontram impedidas de licitar com o poder público em virtude de alguma penalidade? Não, a própria lei é muito clara. A interpretação que se tem dado dos tribunais de contas através das suas cartilhas, hoje o Paraná, inclusive, lançou uma, e que eu também me filio a esse entendimento, de que a exigência apenas a ser mantida é a exigência constitucional da inexistência de débitos previdenciários, né? Em que pese hoje a Fazenda também para você emitir uma certidão, como ela é conjunta, também acaba se inserindo. Nos demais casos, a lei, né, a interpretação que se tem é que mesmo aquelas que foram declaradas inidôneas ou tiveram advertência, suspensão, inidoneidade, à luz da 866, como inclusive já existe orientações dos tribunais de contas para empresas que foram penalizadas por ação de probidade administrativa. E mais, empresas que tiveram, né, foram alcançadas pela lei de anticorrupção empresarial. Então, hoje, já os tribunais de contas têm, a gente não tem aqui na Bahia ainda nada que a gente enfrentasse, mas uma consideração muito pessoal minha, que quando a lei trouxe essa possibilidade, essa abertura de contratação dessas empresas com problemas, com pendências e com penalidades, ela abarcou também a lei de improbidade administrativa, a lei de licitações e a lei de anticorrupção empresarial. Professor, surgiu uma pergunta aí de Joaci, que ele indaga ao professor Alessandro, qual a sua opinião sobre a questão da chancela, né, da ALBA? Você até manifestou mais no início, né, em relação aos decretos de calamidade pública. Bom, e Itaberaba, Prefeitura Municipal, Procuradoria da CPGM, né, Procuradoria-Geral do Município. É uma questão delicada. Eu entendo que deveria ter tido um pouco de uniformização, se estabeleceu uma quantidade de munícipes para determinar os decretos de 3 a 6 meses. Isso, para mim, é algo que não tem muito sentido. A calamidade é uma calamidade que guarda, se ela é uma calamidade, ela guarda a correlação. O grande problema, Marla, é que, na verdade, você vê que o próprio legislador, ele fala ao longo do tempo toda emergência, ele não fala calamidade. E as pessoas perguntam, tem diferença? Eu digo, absoluta. Você tem leis, você tem uma lei do Ministério da Integração, você tem uma norma também, um decreto também, que traz no governo federal a diferença entre o que é emergência e calamidade. Se há uma emergência quando há o comprometimento parcial. A calamidade é o comprometimento total. Entendeu? Então, poderia-se haver essa leitura de que, se eventualmente esses municípios não têm casos ainda do Covid, não seria um caso de calamidade pública. Seria um caso, em tese, eu estou falando aqui tecnicamente, tá? Emergência. Mas os municípios optaram pela calamidade pública já salvaguardando a questão da suspensão dos prazos de recondução da despesa com o pessoal e da dívida consolidada líquida. Assim como também a meta do resultado primário lá do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas eu entendo de que, assim, poderia-se ter um pouco mais de cuidado nessa decretação, mas o legislador, a Assembleia Legislativa, foi extremamente sensível à situação dos municípios. E, a partir daí, de forma ampla, garantiu o decreto de emergência para todos os municípios. Trazendo aí uma pergunta de Railson, né? Grande Railson, tricolor. Daqui a pouco eu vou começar a convidar para ele participar das lives aqui conosco. Ele Importante. fala em uma situação que a aplicação da 13979 seja possível, pode a entidade pública escolher entre uma empresa já contratada para o objeto em questão ou realizar uma contratação emergencial. Pelo que eu entendi, é como se fosse utilizar, não sei se é exatamente isso que ele vai falar, ou o BBMP, esclareça aí para a gente. Se você está querendo se referir à questão de um contrato em andamento e contratar a ativar, exatamente. Para atender, ou se é para mim, se deve fazer uma nova contratação, possivelmente porque deve fugir dos limites de 25%.
Bom, eu entendo o seguinte, eu entendo de que... Aí eu disse, só um minuto, antes de você responder, aí você vai participar da live depois que cortar o cabelo, que ele disse que na cidade dele o barbeiro não tá funcionando. Eu entendo que nesses casos, se você tem a possibilidade de manter, aditivar o contrato, você vê que a própria lei permitiu acréscimos acima do que determinava a lei de licitações para todo serviço no percentual de 50%. Se assim você pode fazer, porque já existe um contrato, uma negociação em curso, numa empresa não tem problema nenhum fazer um aditivo. Eu só alerto de que você não vai poder fazer um aditivo contratual desnaturando o objeto inicial para aquilo que não foi previsto na contratação. Porque aí você vai desnaturar, o objeto é outro. Então, eu acho que, além dessa prudência, a necessidade de, no processo administrativo, que vai dar ensejo ao aditivo, à prorrogação do contrato, o aditivo contratual, para garantir aquela situação de atendimento rápido, sobretudo nessas empresas que já estão com contratos tabulados com o município, né? Eu acho que é importante que se justifique no processo a ação, o porquê, motivá-lo, trazer a documentação que comprova aquela medida e, mais ainda, buscar se assenhorar também de uma rápida cotação de preços para verificar se ainda é mais convidativo, em que pese toda a flexibilidade do sistema da medida provisória, mas que se possa aditivar o contrato, será, até porque o aditivo contratual, pelas regras da 866, esses aditivos, essas prorrogações, elas, ao serem realizadas, elas precisam, né, que os preços sejam compatíveis com o mercado, sob pena de não prorrogação desses contratos, tá? Até porque nós vimos que a lei, ela desconsiderou por completo o artigo 57, parágrafo 2º, os serviços contínuos, né? Ou seja, ela estendeu o prazo, a possibilidade de você prorrogar esses contratos aí, independente daquelas indicações, daquelas premissas estabelecidas no artigo 57 da Lei de Licitações. É importante dizer... Aí, ainda sobre... Fazendo uma perspectiva sobre a pergunta de Railson, sobre entre escolher um contrato já em andamento e aditivá-lo e fazer uma dispensa emergencial, a gente lembra que se é um contrato que esteja vigente, ele está sob a égide da 866. Sem dúvida. De 25%. Perfeito. Só que a lei, a 379, ela permite o mais, né? Permite 50%, isso. 50%. A gente está pensando aqui na conjectura de construir juridicidade. Trazer os 50%. Acho difícil. Acho difícil. Mas acho difícil. O Tribunal de Contas do Estado da Bahia tem uma dificuldade na questão da legalização. Mas veja, se eu posso mais na questão da 379, se você dar 50%, era uma possibilidade de vocês já contratar com o preço que foi disputado, um preço que foi disputado lá. Houve a questão da imparcialidade eu sei que vai ser meio difícil passar, mas eu acabei de ter um pensamento como esse. Eu prefiro acreditar naquele brocardo, tempus regit actum. A lei rege o seu momento. Então, o momento que foi instaurado o processo licitatório sob a égide das regras da 866, se estabelece, na minha humilde opinião, se o aditivo assim o possibilitar, se for vantajoso, o aditivo não pode sair das premissas estabelecidas pela lei 866. É óbvio, Marla, eu tenho muito cuidado, eu tenho muita dificuldade, porque você sabe que eu dou aula em tudo, né? Dou aula em universidades, em cursos e treinamentos, porque, na verdade, eu não represento a voz do tribunal, tá? Eu represento uma opinião do tribunal, sou um formador de opinião, mas não acho que eu esteja certo em tudo, porque ninguém está certo em tudo. Mas, como órgão de controle, as nossas orientações têm sido muito prudentes, entendeu? Muito pé no chão. Em que pese se possa reconhecer os seus argumentos, mas eu acho que se a lei foi... Muito legalista. Não é legalista. A juridicidade... Aí a gente tem uma dificuldade de construir juridicidade, porque vocês não nos dão abertura para isso. Se eu posso fazer o cotejamento da juridicidade. O que é a juridicidade? A juridicidade é a norma mais princípio, né? E os princípios eu não preciso dizer para você quais são os princípios da impessoalidade, da moralidade, da legalidade, né? E esses princípios precisam ser respeitados. Então, uma coisa que é importante dizer... Professor, só um minutinho, é porque nós estamos a 1 minuto de encerrar a live, ela vai cair se a gente não cortar. Então, o tema a gente teria para falar por 2 horas, com toda certeza. Então, lhe agradeço a oportunidade. Antes que a live caia, a gente nem tem a oportunidade de se despedir do pessoal aí. Muito obrigada para vocês que participaram. Amanhã teremos com o professor Orlando Gomes a continuidade falando sobre pregão especificamente.
E queria lhe agradecer pela sua contribuição, esse momento de contribuição conosco. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço pela possibilidade, tá? E dessa ação fantástica da Trinicap. Mando um abraço a todos os meus alunos, a todos os meus colegas de trabalho, meus colegas também da Administração Pública Municipal. E o que precisar da assessoria jurídica do Tribunal de Contas do Município do Estado da Bahia, estão à disposição. Eu quero dizer que o telefone é 3115-4603. Vocês podem ligar, que vai cair no meu celular e a gente vai buscar algum tipo de orientação. Forte abraço para vocês. Uma excelente noite. Pronto, pessoal. Enquanto nossa live não cai, eu vou cumprimentar algumas pessoas que